Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para que nós possamos fazer o nosso devocional. Você pode se perguntar, pastor, o que é um devocional? Devocional é como se fosse aquela manutenção preventiva para evitar que o carro dê problema. O devocional é mais ou menos isso. É como se fosse aquela manutenção preventiva antes de você sair de casa, para que você possa adquirir conhecimento, orar, consagrar o seu dia ao Senhor, para que você venha ter um dia abençoado na presença de Deus. Amém? Por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, olha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixa o seu like, apoie o nosso canal. Todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem de Deus para você. Bom, então vamos lá. O nosso devocional de hoje tem como tema, queridos, um tema assim bem peculiar. Muitas vezes o tema vai dizer para você, o que quer dizer isso? Olha só o tema de hoje. De ponta cabeça. O que será que nós vamos estar meditando hoje nesse devocional, hein? Eu separei um texto aqui, que está no livro de Isaías, um livro que eu gosto muito, capítulo 5, verso 20 e 21. Nada mais do que esse verso para poder explicar esse tema para nós chamado de ponta cabeça. Vamos lá? Isaías capítulo 5, verso 20 e 21, que diz assim, ó: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Olha só, queridos, que interessante, né? Se nós olharmos o mundo hoje, a gente está vendo que as coisas estão de ponta cabeça, não está? As coisas estão de ponta cabeça. É como de vez em quando eu falo para a pastora Rita, o poste está fazendo xixi no cachorro. Até um tempo atrás a gente viu o cachorrinho indo lá fazer o xixi no poste. Hoje não, o poste parece que está indo até o cachorro e está fazendo xixi no cachorro. Por quê? Porque as coisas estão tudo de ponta cabeça. Aquilo que era errado, aquilo que não era moral algum tempo atrás, hoje está tudo legalizado. Por exemplo, queridos, eu tenho 42 anos. No meu tempo de escola, há 20, vamos colocar aí o último ano de escola que eu tive, foi aos 19 anos, o meu último ano de escola, né? Aos 19 anos, há mais ou menos 21, 22 anos atrás, nem se falava, por exemplo, era quase que algo secreto falar em drogas. Era quase que meio secreto a questão da relação sexual entre namorados, ou até mesmo entre o homossexualismo, ou até mesmo muitos assuntos eram assim, algo que moralmente falando não era legal de se dizer em público. Hoje não. Hoje tudo se inverteu. Aquilo que era, como a Bíblia diz, aquilo que era trevas se tornou luz. E aquilo que era luz se tornou treva. Aquilo que era doce se tornou amargo. As coisas se inverteram. As coisas se inverteram, queridos. Olha que interessante. E quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, aqui no livro de Isaías, nós estamos vendo, basicamente, o profeta Isaías, né, no livro de Isaías, o próprio Deus corrigindo o povo de Israel naquele tempo. Que naquele tempo já estava havendo o quê? Já estava havendo essa mudança entre o próprio povo de Deus. Olha só, era entre o povo de Deus, os israelitas, aquele povo a qual Deus separou. Agora raciocina comigo, se naquele tempo já havia essa situação de ponta cabeça, esses valores invertidos, dentro, no meio do povo de Deus, como que será que não está hoje? Então nós
quando nós fazemos nosso devocional, nós temos que pensar e meditar. Quem somos em Deus? Somos verdadeiros cristãos? Somos verdadeiros cristãos que realmente estão fazendo a vontade do Senhor? É aquela manutenção que eu falei no começo. Aquela manutenção preventiva para que eu venha evitar de eu ter um raciocínio que venha inverter valores. E é isso que está acontecendo. Muitas pessoas, por exemplo, pegam a palavra de Deus e falam assim, olha, o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento não vale mais, já passou, né? O Antigo Testamento era muita morte, era muita isso, muito aquilo, né? Vamos deixar de lado. Foi através dessa situação que surgiram, queridos, aqueles boatos de ter que renovar a Bíblia ou atualizar a Bíblia, por exemplo. Aonde já tem alguns pastores que estão apoiando a questão de você renovar a Bíblia, você atualizar a palavra de Deus. Nós estamos vendo, por exemplo, situações onde as drogas, antes a polícia pegasse alguém, qualquer nível de droga no bolso, a pessoa era presa. Hoje não. As drogas estão praticamente, né, liberada. Hoje é comum você andar na rua e você ver as pessoas usando maconha, né? Usando crack, fumando pedra, ao ar livre. Muitas vezes você vê viatura passando do lado. É muito comum hoje aquilo que antigamente era secreto, que não era moral, hoje está à luz do dia e ser a moda da vez, ou ser a bola da vez. Então, nós temos que entender uma coisa. Os princípios, os mandamentos de Deus, as regras de Deus não mudaram. Elas continuam as mesmas. Não é porque do Antigo Testamento que a palavra não vale. Toda a escritura inspirada por Deus é útil, é proveitosa. Não existe palavra inútil na Bíblia. Agora, o que será que aconteceu com aquele povo? O que aconteceria, ou que aconteceu com aquele povo de Israel, se não se arrependesse dos seus atos? Vamos ver? No povo, naquela exortação que Deus estava dando para o povo de Israel, o que será que aconteceria? Verso 24 apenas. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Se essa palavra ela foi dita para aquelas pessoas, queridos, daquele tempo, para o próprio povo de Israel, o que não vai acontecer com a geração de hoje? E não estou nem falando da geração cristã, estou colocando todo mundo no mesmo barco e falando o que vai acontecer com essa geração que não andar com Deus, que não está fazendo essa manutenção periódica, né, essa manutenção preventiva diária, como nós estamos fazendo aqui, onde nós temos que nos lembrar dessa mensagem e falar, não, eu vou sair da porta da minha casa para fora e vou me comportar como um verdadeiro cristão. Você entendeu? Da mesma forma que Deus falou lá naquele tempo, as palavras de Deus para o povo de Israel naquele tempo vale para todo o povo hoje. Que todas essas vãs ideologias que estão sendo levantadas, vai chegar um tempo, está muito próximo, que vão ser queimadas, queridos. Vão ser queimadas como palha seca, e vai ser consumida pelo fogo. Essas pessoas, infelizmente, se não abandonarem o pecado, vai ter um lugar reservado para eles, e que não é o céu. Nós, como cristãos, nós temos que entender, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não se atualiza, a palavra de Deus é atemporal, é para todos os tempos até a volta de Jesus Cristo. Até a volta de Jesus Cristo, nós obedeceremos aquilo que o Senhor nos deixou. Amém? Então, com base nisso,
eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, Isaías capítulo 5, verso 20 e 21, e que você possa estar orando comigo agora, consagrando esse dia ao Senhor. Amém? Vamos lá? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse dia, esse sábado, dia 19 de agosto, diante do Senhor, todos os nossos afazeres, seja trabalho, seja descanso, mas que o Senhor possa nos guardar na entrada, na saída, nos proteger, nos abençoar, estar sempre perto de nós. E Espírito Santo, nós pedimos e clamamos a Ti, Espírito Santo, nos incomode sempre que necessário, para que nós possamos fazer aquilo que é certo diante dos olhos do nosso Deus. Espírito Santo, esteja conosco, nos ensinando, nos mostrando, nos orientando, sendo o nosso conselheiro. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nós nos vemos no próximo devocional. Um grande abraço. Tchau, tchau.